E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, sejam todos abençoados abundantemente no nome do Senhor Jesus. Seja abençoado, acredite nisso. Deus quer que você seja abençoado. Deus quer, eu quero, você quer. Então, nós três queremos. Então, não tem diabo, não tem inferno, não tem nada nesse mundo que possa impedir que você seja abençoado ou abençoada. Nós ficamos de responder algumas perguntas sobre os dízimos. Eu tenho aqui fazer alguns comentários. Mas antes nós vamos ouvir uma bela faixa musical com Adilson Silva. E você vai gostar dessa faixa musical, com certeza. Oh, que fonte transbordante, mais profunda que o mar, é de Deus o amor imenso que Jesus me veio dar. Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado. Para Deus me consagrou. Como a pomba perseguida e cansada estava eu, mas Jesus jamais rejeita quem buscar abrigo seu. Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado. Para Deus me consagrou. Graça abundantemente sobre mim já derramou. Onde abundou o pecado, graça superabundou. Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado. Para Deus me consagrou. Quando alvorecer meu dia, com Jesus irei pro céu. Eu exaltarei para sempre, pois salvou um perdido réu. Muito bem, gente. Nós queríamos começar essa programação dando testemunho de alguém que disse: Bispo, eu gostaria de comentar sobre o jejum de Daniel, a respeito da minha experiência com Deus. No último dia 19, eu fui batizado com o Espírito Santo.
através da sua reunião pela TV IUD. Foi glorioso. Que Deus o abençoe. E essa digamos, esse é o salário que nós ganhamos, que nós temos. A alegria, o gozo de que o nosso trabalho está sendo coroado com a presença do Espírito Santo. Isso aqui é importante para nós, muito importante. E, obviamente, que quando as pessoas são curadas de várias enfermidades, etc., isso é importante, isso é extremamente importante. Mas quando uma pessoa tem um encontro com Deus, isso é o mais importante na vida dela. Mais importante na vida dela e para a gente também. Muito bem, nós temos aqui a primeira dúvida sobre os dízimos, que diz assim: bispo, por favor, me tire uma dúvida. No nosso salário vem descontado uma porcentagem referente a tickets da alimentação. Neste caso, devemos tirar o dízimo? Comecei a pensar sobre isso esses dias e as respostas são várias. Não quero roubar a Deus, eu quero ser o próprio dízimo. Por favor, nos oriente, pois creio que muitos têm a mesma dúvida. Minha amiga, meu amigo, não importa o que é descontado do seu salário. Qual é o seu salário? O seu salário bruto. O seu salário bruto. O meu salário bruto é X. Então você vai tirar os primeiros 10%, são a 10ª parte daquilo ali. Se você paga o ticket de refeição, você é beneficiada com isso. Se você paga o INSS, você é beneficiada com isso. Tudo está incluído nos benefícios que você recebe indiretamente. Então, obviamente, o seu salário deve ser considerado o bruto que você recebe. Essa é a realidade. Eu espero que você tenha entendido a proposta. Quando a pessoa, antigamente, não era salário. Deus requeria os primeiros frutos, os primeiros 10%, as primícias da renda da pessoa. Então eles tiravam a primícia. Eles não consideravam o grão que tinham colocado, etc. Eles tiravam a primícia daquilo que ele ia colher, as primícias, porque foi aquilo que Deus lhe deu. Nós temos também um outro testemunho da Fernanda. Ela diz: olá, bispos, fui cheia do Espírito Santo nesta quarta-feira. Bom, mas tudo começou quando eu estive lendo o seu livro, no capítulo O Grande Dia, e pode acreditar, as suas palavras naquele livro me ajudou e muito a ver os meus erros. Não estava em pecado, mas não conseguia me entregar para o Senhor de verdade. Eu lembro que relia as suas palavras no livro, até a música que o Senhor descreveu, esta verdade pesou na minha alma. Bispo, eu estava finalmente vendo os meus erros. Quando foi terça-feira, não estava entendendo o motivo, mas o Senhor estava fazendo um estudo de Malaquias. Me veio uma vontade grande de chorar, um arrependimento sincero. Eu realmente havia olhado para as minhas obras, chegava a me perguntar diversas vezes o porquê Deus não fazia eu nascer de novo. Mas o motivo era eu mesma, que nunca me entregava de verdade. E as suas palavras faziam a minha oração foram tão fortes. Na hora não sei explicar, mas foi como se Jesus me pegasse e enxugasse as minhas lágrimas. E foi incrível. Quando chegou na quarta-feira, busquei o Espírito Santo como eu nunca tinha buscado. Falei tudo e então eu tive o meu encontro com Deus. Muito obrigado. Então, veja que
Preste atenção, minha amiga e meu amigo, você que está me ouvindo nesse momento, bastante atenção. Deus promete fazer a diferença, não é verdade? Outra vez vereis a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Jesus, quando curou o cego, quando purificou os leprosos, quando fez milagres, alguns deles, Jesus disse, a tua fé te salvou. E foi na hora. Foi na hora. Então, Deus tem uma proposta para nós. Vida e vida com abundância. Diferença de vida. E eu não creio que isso é para o futuro. A diferença de vida tem que acontecer na hora em que a gente crê. Mas crê como? Quando a gente se entrega de corpo, alma e espírito. Essa é a realidade. Então, a resposta é imediata. Jesus disse, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. Então, por que não aconteceu? Porque não creu. Só isso. E por que não tem acontecido? Porque não tem crido. Mas a verdade, a proposta de Deus é imediata. É imediata. Nós vamos fazer um trabalho todo especial neste mês para que as pessoas venham ter uma diferença de vida. Aguarde isso. Nós vamos falar mais a respeito nas próximas semanas. Mas a proposta é justamente essa. Toma lá da cá. A partir do momento que você apresenta a Deus a sua vida, 100%, na hora você recebe 100% daquilo que ele prometeu no que diz respeito especialmente ao Espírito Santo. Você crê, você recebe agora. Você não crê, você vai ficar esperando até o dia que você crê. E é o caso dessa menina aqui. Como é o nome dela? A Fernanda, se eu não me engano. É a Fernanda. Ela diz, ô bispo, a partir do momento que eu busquei de todo o meu coração, pronto, aconteceu. Acontece assim. O difícil é as pessoas se entregarem, cair na ficha e se entregarem de corpo, alma e espírito. Nós temos aqui também o Erialdo, ele diz assim, é isso mesmo, como o senhor falou sobre os valores espirituais. Os meus familiares deixaram de olhar os valores espirituais que há nos dízimos e nas ofertas, e hoje já não estão indo mais à igreja, e há muito tempo. Eu fiquei afastado por 3 anos, e só voltei para devolver o meu dízimo, que estava guardado comigo, e me lembro que foi muito difícil poder guardar o dízimo, porque o tempo que fiquei afastado, acabei me tornando viciado em jogos eletrônicos, me tornei usuário de drogas e quase todos os dias eu olhava o meu dízimo que estava guardado naquele envelope, mas eu não conseguia tocar naquele valor que estava ali dentro porque eu tinha consciência que o que estava ali não era meu, mas era sim de Deus. Quer dizer, ao temor, né? O Erialdo teve temor, manifestou um temor. E fiquei 3 longos anos incomodado para devolver o dízimo, até que vim na IURD e devolvi aquele dízimo. E quando chegou a hora de devolver, eu não entreguei o dízimo naquele momento, mas entreguei o dízimo e a minha vida de volta a Deus. Eu só voltei porque aprendi o valor espiritual do dízimo, graças a Deus. Está vendo? Nós vamos verificar que o dízimo, minha amiga, é o princípio. Os dízimos são o nosso princípio com Deus. Como princípio, como Jesus foi o princípio da salvação conosco. É uma troca. Nós fomos salvos porque Deus deu o dízimo dele. E nós seremos salvos quando nós participamos com a nossa vida
entregue no altar, que somos o próprio dízimo. Então é uma troca de honra, de consideração. Então, da nossa parte, há um temor para com Deus, quando a gente fala em dízimos. A Noeli de Souza Santos, ela diz assim: bom dia, bispo, hoje vivo essa fé e minha vida é maravilhosa, não tem como explicar, e sim viver. Quando estava em outra denominação, até pegar emprestado eu pegava do dízimo, e minha vida era um inferno. Depois que cheguei na IURD, minha vida transformou. Hoje eu sou obreiro, meu marido é liberto, meus filhos são todos libertos. Minha casa é um pedacinho do céu. Tudo por causa da obediência de tirar o dízimo e colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida. Que o Senhor abençoe mais e mais. Graças a Deus, Noeli. Você entendeu o Espírito e está usufruindo dos seus direitos, né, os benefícios dele. A pergunta é a seguinte: bispo, me oriente a respeito do dízimo. Eu sou dizimista fiel e tudo que vem à minha mão eu tiro os dízimos. Só que às vezes eu saio de casa e deixo para minha esposa um determinado valor para uma emergência, que já foi dizimado por mim. É necessário ela dizimar de novo? De forma nenhuma, já foi dizimado. Você já tirou o dízimo. Então, o que ela fez foi dar oferta, não dízimo. Porque primeiro vem o dízimo, depois as ofertas. Então, ela deu a oferta, não dízimo. Se ela pensa que estava agradando a Deus como dízimo, não era dízimo. O dízimo já foi feito. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Outra pergunta vem de uma pessoa que diz: houve um senhor que me procurou querendo me fazer entender o porquê ele não era dizimista, dizendo que Deus conhecia o seu coração, as suas condições, e por isso não iria devolver o dízimo. Ele relatou que estava devendo, e por isso não teria como devolver o dízimo, porque, segundo ele, é horrível dever os outros. Aí ele faz a colocação: vamos colocar em uma balança, qual a atitude pior? Dever os outros ou roubar a Deus? Com certeza roubar. E era isso que ele estava fazendo a Deus, roubando. Tão preocupado, pensando no que os outros iriam pensar dele, porque estava devendo, que se esqueceu. Porque estava devendo, que se esqueceu de se preocupar em honrar a Deus. E só estava devendo porque justamente não era fiel a Deus. Agora, é claro, isso aqui foi muito bacana, essa posição, esse ponto de vista aqui que você escreveu, meu caro. Realmente, às vezes a pessoa peca por conta do seu orgulho espiritual, do seu orgulho diante das pessoas, mas ela e diante de Deus, ela deixa de honrar a Deus para honrar as demais pessoas. Esse é orgulho. Não, eu não posso ficar devendo os outros. Mas se ela deve o dízimo, então como é que pode? Ela prefere honrar os seus compromissos do que pagar a Deus o que é de Deus, dar a Deus o que é de Deus. Jesus disse isso para os fariseus: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O Mendes diz: preciso, bispo, de uma orientação. Não sei se o meu dízimo é primícias. Quando recebo meu pagamento, já vem descontado em folha um empréstimo que fiz. Quero saber se posso retirar antecipadamente o dízimo, mesmo que ainda não seja do pagamento do meu salário, para devolver as primícias. O que devo fazer? Eu quero dizer para você, Mendes, que quando você faz um empréstimo e é deduzido do seu salário as prestações, o dízimo são as primícias, são os primeiros frutos do seu salário. Você
é descontado em folha. Você não pode impedir isso. Você não pode impedir isso. Mas quando você receber o seu salário e for começar a honrar os seus compromissos, primeiro você vai tirar os seus dízimos, ou dízimo, os 10% do bruto, do seu bruto. Mas já foi descontado. Sim, já foi descontado, porque, obviamente, você fez um empréstimo e tem que pagar. Mas aquilo que foi descontado não significa dizer que você não está sendo fiel a Deus, de forma nenhuma, porque aquilo é um desconto que vem em folha. Você não precisa pagar antecipadamente, não. Você pode pagar o seu dízimo no momento em que você recebeu o seu salário. Você pode tirar os primeiros 10%. Mas aí você diz, mas já foi tirado uma parte. Não seja extremamente justo. Tenha equilíbrio. O diabo, às vezes, usa, como se diz, digamos, a pessoa extremamente justa. O diabo faz ela pensar numa justiça extrema. E isso não existe. É claro, como é que você poderia pagar o dízimo? Ou melhor, se nós formos levar isso na ponta da faca, se você já teve que descontar. Se você pudesse pagar, tirar primeiro o dízimo, seria bom, mas você não pode, porque o dinheiro está retido. Então não se preocupe. O importante é que quando você recebe o seu salário, tenha sido descontado ou não, qualquer coisa, mas o direito de você tirar o dízimo é naquele momento que você tem o seu salário em mãos. Isso é que é justo. Então não se preocupe, não se deixe levar pela essa extrema justiça. A Bíblia fala sobre isso, não seja justo em demasia. Então nós não podemos ser justos em demasia. Extremamente levar as coisas na ponta da faca, de forma nenhuma. Nós temos então aqui a Adriana, também diz, bispo, sou dizimista, mas às vezes tenho que trocar o dinheiro. E muitas dessas vezes, tenho que comprar algo para poder dizimar. Isso é errado? Por favor, me esclareça essa dúvida, pois tenho certeza que não é somente eu que tenho esse problema. Não, de forma nenhuma isso aí. É como o rapaz, o anterior que eu falei, o Mendes. Não tem problema. Você vai trocar o dinheiro para poder tirar o dízimo. E ninguém tem troco, então você tem que comprar alguma coisa só para trocar o dinheiro. Não tem problema, não. Isso aí não significa que você não está sendo dizimista fiel. Olá, bispo, tenho uma dúvida em relação ao dízimo. Se eu receber, por exemplo, uma nota de R$100 e não tenho outros valores, ou seja, R$10 para o dízimo trocado, como tirar o dízimo sem antes usar esta nota? Você tem que trocar o dízimo. É isso que nós estávamos falando há pouco. Você tem que trocar o seu R$100 para poder tirar o dízimo. Você troca os R$100 e paga o dízimo. Bispo, tenho uma dúvida. Por exemplo, meu pai me deu um dinheiro para pagar uma camisa. Eu devo tirar o dízimo desse dinheiro, mesmo descompletando o valor, pois não quero me enganar na hora do dízimo, quero ser a primícia e fazer tudo com justiça perante Deus. Você sabe de uma coisa, ô Cristiane? Você e as demais pessoas, Deus é justiça. Deus é justiça. E a justiça de Deus entende o que há dentro de nosso coração. Nós estamos querendo ser certos, fazer a coisa certa, direita, correta. Então, às vezes, você é obrigado a tomar uma atitude, como no caso daquela pessoa, a Adriana, que tem que trocar o dinheiro. Então, ninguém tem troco, mas ela tem que, então, comprar alguma coisa
só para trocar o dinheiro. Isso não é pecado. Isso não significa que você não está sendo correta, de forma nenhuma. Então, não dê lugar para que o diabo venha trazer dúvida. Isso não é motivo para ficar em dúvida, de forma nenhuma. Então, você recebeu o salário, é seu, você tira os primeiros 10%, mais o seu salário. Aí vem o caso, mas eu tenho que trocar o dinheiro. Não tem problema, você troca o dinheiro e faz o que tem que fazer. Então, eu não sei se eu respondi a Cristiane, mas o fato é, quando ela recebe algo de alguém, um presente, quando a pessoa recebe um presente, então ela deve dizimar. Ela recebeu o presente, ela vai dizimar, porque ela ganhou aquilo. Então, ela honra primeiro o seu Deus. O Douglas Galdino da Silva diz: bispo, eu queria tirar uma dúvida. Eu não trabalho, eu só faço a obra de Deus, mas sou batizado com o Espírito Santo. Sou fiel a Deus, eu fui batizado com o Espírito Santo, tive uma alegria enorme, e por mais que eu passe dificuldades na minha vida, sou feliz, mesmo não tendo nada. A única coisa que eu faço é de manhã ir para a igreja ajudar na obra. Por enquanto não estou trabalhando, mas eu vejo todo mundo dando dízimo. Se eu tivesse condições financeiras, eu também dava com todo o amor do meu coração. Mesmo assim, sei que Deus está comigo. Fico muito feliz, mas minha família é contra mim. Minha mãe só sabe me criticar e me julgar. Disse que eu só vivo em igreja o tempo todo. Mesmo assim, não ligo. Siga em frente. Me ajude, por favor, me dá um conselho. Qual conselho que eu vou dar para você? Você está na sua fé, está vivendo a sua fé. Você não trabalha, você não tem dízimo. O dízimo é só daqueles que estão recebendo. Claro, é isso aí. Você não está recebendo nada, você não tem nada para pagar ou devolver para Deus. Bispo, na palavra de Deus diz que todo o povo roubava nos dízimos e nas ofertas. O dízimo, eu compreendo bem que são os primeiros 10% daquilo que vem a nós. Porém, não entendo muito bem as ofertas. Como a roubamos? Olha só que pergunta. Como que Deus fala que nós estamos roubando no dízimo e na oferta, quer dizer, para o povo de Israel? No dízimo, tudo bem. Mas na oferta, a oferta não é uma coisa espontânea, é isso que ela quer dizer. Quando há um propósito de fé, onde é proposto trazer o dízimo e uma oferta, se por acaso, se por um motivo qualquer eu não participar e trouxer só o dízimo, estaria eu roubando a Deus? Me ajude, por gentileza. Não, veja só, minha amiga, meu amigo, preste atenção. Quando a pessoa, você faz duas perguntas. Primeiro, por que a pessoa é capaz de roubar também nas ofertas? É capaz de roubar a Deus nas ofertas. Ora, o povo de Israel vivia debaixo de uma lei, sobre a lei inflexível de Moisés, sobre a palavra dos profetas, os mandamentos. E quando o povo de Israel era obrigado a trazer o dízimo, ele trazia o dízimo por uma questão, obviamente, de mandamento de Deus. E ele não estava trazendo, no caso, havia, digamos assim, um rompimento do seu relacionamento com Deus, da sua honra para com Deus. Então ele estava roubando. Agora, quando a pessoa não paga o dízimo e dá uma oferta qualquer, então ela está roubando a Deus. Isso nós queríamos falar até sobre esse assunto no dia de hoje. Como que está roubando?
Está roubando por quê? Aquela oferta que ela está dando é injusta. Porque a oferta justa é aquela que vem após os dízimos. Se ela rouba nos dízimos, ela vai roubar nas ofertas. Compreende o que eu estou falando, minha amiga, meu amigo? Se ela não rouba nos dízimos, ela não vai roubar nas ofertas. Então, ela dá 10%, os primeiros 10%. Fica com 90%. Ela tem o direito de dar ou não dar ofertas com esses 90%. Ela pode tirar dali uma oferta ou não. É uma opção dela. É uma manifestação dela. Agora, isso não é roubo. Se ela dá os 10% e não dá a oferta, ela não está roubando. Mas se ela não dá o dízimo, então ela ficou com 100%. Qualquer oferta que ela dê, estará roubando a Deus, porque é uma oferta não santificada. Os incrédulos fazem isso. Os ímpios fazem isso. Os ímpios dão ofertas. Os ímpios não são ofertantes, não são dizimistas. Então, as ofertas dos ímpios, normalmente, são injustas, conforme Deus fala. Ofertas, ele diz no texto sagrado, justas ofertas. Justas ofertas. Ele requer, quando ele fala da purificação, né? Vamos ler aqui no versículo de Malaquias, quando Deus fala sobre essa justa oferta. Ele fala quando traz a oferta, ele diz assim: assentar-se-á, capítulo 3, versículo 3, assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Porque quem foi purificado, quem é de Deus, quem é batizado com o Espírito Santo, é fiel nos dízimos. E, obviamente, dá as ofertas por livre, espontânea vontade. Essas ofertas são justas, são consideradas justas. Mas quando não há o dízimo, a figura do dízimo em primeiro lugar, as ofertas são injustas. Eu queria que você entendesse isso. As ofertas são injustas, porque primeiro tem que vir o dízimo, depois as ofertas. No caso de você dar o dízimo e não dar a oferta, você não está roubando a Deus. Mas no caso de você não dar o dízimo e quiser dar uma oferta, mesmo assim você está roubando a Deus. Porque aquela oferta você está dando daquilo que deveria primeiro ser de Deus, que eram os dízimos. Eu espero que isso tenha sido bem compreendido. A outra pessoa diz assim, Thaís, ela diz: sou dizimista e ofertante. Não tinha noção o quanto isso era santo. Agora que conheci a verdade, ela me libertou. Vou ser fiel até o fim. E esse blog arrebenta e tal. Você entendeu, né, minha amiga, meu amigo? O dízimo é sagradíssimo. É sagradíssimo. O dízimo é tão santo quanto o próprio Deus. Porque Deus é o próprio dízimo. Jesus foi o próprio dízimo de Deus. E quando nós somos dizimistas, nós somos o próprio dízimo. Inclusive, eu queria dizer para você que neste domingo e durante toda essa semana, quando você vier trazer os seus dízimos e as suas ofertas, você, antes de chegar no altar e colocar suas ofertas, o dízimo e as suas ofertas,
você olhe para aquilo que você tem em mãos. Olhe para aquilo que você está em mãos. E veja que aquilo ali é a sua própria vida que vai ser colocada, depositada, dedicada a Deus lá no altar. E quando você fizer isso, você vem com aquela oração: ó Deus, aceite a minha vida, aceite a minha oferta. Glorifica o teu nome com essa oferta. Glorifica o teu nome com esses dízimos e ofertas. Melhor dizendo. É assim que você tem que chegar diante de Deus. Muito bem. O Clédson Delgado, ele diz: só quem é espírito para entender as coisas do alto. E quem é terreno só entende o que é falado por homens e não por Deus. A pessoa não aceita o dízimo. A pessoa que não aceita o dízimo está negando o Senhor Jesus, que é o dízimo de Deus. E se não aceita a oferta, nega também o Filho, que é a oferta de Deus por nós. Muito bem. Nós, por exemplo, tenho aqui uma pessoa, olha só, eu queria que você deixasse até esse comentário no meu blog para ler agora. Então a pessoa diz assim: uma das coisas que mais me chamou a atenção na leitura do blog, né, que nós colocamos valores, os valores da fé. Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a parte em que o senhor fala: a maioria cristã fracassa por não priorizar o reino de Deus e não andar na sua justiça. Ou então tenta priorizar o reino de Deus e sua justiça de qualquer maneira. Aí é que está o erro. Ou a pessoa não prioriza o reino de Deus, ou então ela prioriza o reino de Deus de qualquer maneira. De qualquer maneira. Aí é óbvio que não vai acontecer nada. Quer dizer, nenhuma coisa nem outra. Entre os da fé, são frios. Entre os incrédulos, se acham quentes. Infelizmente, são mornos e no momento certo serão vomitados, foi o que nós falamos. Acho que aí ela diz, acho que essa é a minha situação atual, mas eu não quero mais continuar assim. Olha só, eu não quero continuar assim, quer dizer, ela vinha vivendo assim até aqui. Até aqui ela vinha vivendo assim. Mas ela determinou, mas eu não quero continuar vivendo assim. Vou, a partir de hoje, lutar com todas as minhas forças para buscar e priorizar o reino de Deus e começar uma nova vida. Aí ela começou a dar o primeiro passo para uma nova vida. Entendeu, minha amiga e meu amigo? Você está entendendo como que funciona a coisa? É a partir do momento em que a pessoa toma uma decisão, e é por isso que nós vamos ter o dia da diferença, um dia especial para isso, justamente para demandar com Deus os direitos que nós temos no Senhor Jesus, mas que venha imediato. Mas que venha uma coisa imediatamente, em resposta à determinação nossa. Porque essa jovem aqui, essa pessoa, não sei quem foi, ela diz assim: vou a partir de hoje lutar com todas as minhas forças para buscar e priorizar o reino de Deus e começar uma nova vida. Infelizmente, desgraçadamente, não é o que pensa a maioria que vem na igreja, vem por muitos motivos. O último motivo é o reino de Deus. E Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vão ser acrescentadas. Claro, o problema é que as pessoas buscam as coisas acrescentadas para serem acrescentadas e não conseguem nem as coisas que deveriam estar sendo acrescentadas na vida dela, e muito menos o reino de Deus. Então fica naquele negócio daquele chove não molha, meio barro, meio tijolo. A pessoa vai e vem, entra ano, sai ano, e a vida dela não desenvolve porque ela
não priorizou a sua vida espiritual, a sua salvação eterna. Então, minha amiga, é preciso que haja essa consciência de fé para que realmente Deus venha atender. Porque quem determina a bênção somos nós. Porque a bênção já foi enviada. O Espírito Santo, por exemplo, já foi enviado. É um direito que você tem. Você não recebeu porque você ainda não creu. Essa é a realidade. Mas, bicho, o que eu faço para receber o Espírito Santo? Bem, qual é o seu objetivo para receber o Espírito Santo? Qual a sua intenção de receber o Espírito Santo? Se você quer receber o Espírito Santo para dizer para sua colega, sua amiga lá da igreja, ou amigo, seja lá quem for, que você também tem o Espírito Santo, aí o seu desejo, a sua intenção é muito desagradável para com Deus. Mas se o seu desejo é receber o Espírito Santo para ser usada para a glória dele, você deseja ser cheia do Espírito Santo para ser instrumento na mão de Deus, aí já são outros 500. E é para isso que se busca o Espírito Santo. Muito bem, nós vamos então aqui dar continuidade ao nosso estudo. Não tem muito tempo, mas eu quero dar continuidade, senão a gente não sai daqui. Nós paramos no capítulo 3, versículo 12 de Malaquias, quando Deus disse: todas as nações vos chamarão felizes. Quer dizer, tem que haver essa diferença. Coloque isso na sua cabeça, minha amiga, meu amigo. Tem que haver essa diferença. As demais pessoas, os vizinhos, parentes, os amigos, conhecidos, sejam lá quem for, tem que ver em nós uma diferença. Eles podem nos odiar, podem nos invejar, podem fazer o que quiser, mas no fundo eles têm que ver, bom, aquilo ali é diferente. Ele é diferente. Tem alguma coisa a mais nele. Ele tem alguma coisa diferente na vida dele. Exatamente isso. Nós temos que ser e fazer a diferença. Do contrário, qual a diferença entre o incrédulo e a gente? Não pode haver esse tipo de coisa. Nós temos que ter algo mais. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa. E nós temos que ser essa terra deleitosa. E quando trazemos o dízimo, nós somos o dízimo. Versículo seguinte, versículo 13, diz assim: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por felizes e soberbos também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Vou ler outra vez. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Quer dizer, isso aqui é o olho do povo de Israel, dos filhos de Israel, que dizem assim, que é o que
as outras pessoas falam, que você tem ouvido muito falar. Poxa, pera lá, eu sou fiel na igreja, eu venho na igreja, eu sou dizimista, eu sou ofertante, enfim, eu vivo uma vida correta, mas a minha vida não anda, não desenvolve, não cresce. Os outros, olha lá, eles não têm temor a Deus, xingam até Deus, mas olha, tem um carro melhor do que o meu, prosperam, né? Enfim, vivem uma vida regalada, enfim, eles têm a alegria deles, e eu tenho vivido uma vida amarradinha, uma vidinha mesquinha e miserável, porque a pessoa compara a si com as pessoas incrédulas. Só que ela não sabe o que está acontecendo na vida desses incrédulos. Você lembra quando esses grandes artistas do passado que morreram, né, eles cantavam alegremente, eles envolviam multidões, milhões, milhares e milhões de pessoas, e todo mundo via nas revistas, todas as pessoas liam nas revistas fatos a respeito deles e tal. Por exemplo, eu me lembro que foram feitas muitas reportagens a respeito do Michael Jackson, a casa que ele morava, era uma mansão, num lugar extraordinário, os carros, as roupas, a vida dele, poxa. Então o cristão chega, poxa, o Michael Jackson, ele, poxa, não tem fé em Deus, ele canta música que não tem nada a ver com a nossa fé, ele é uma pessoa incrédula e não sei o quê, e dararé, dararé, dararé. E olha só a vida dele. E olha a minha. Poxa, eu estou aqui na igreja, vivendo a minha vida pacata, sincera, e não está acontecendo coisas grandes. Só que depois você viu o que aconteceu com o seu Michael Jackson e tantos outros. Porque esse pessoal incrédulo, o pessoal ímpio, tem vivido o inferno. É que você não sabe. O que a mídia mostra é apenas o que o povo gosta de ver, o sucesso das pessoas, mas não mostra o que está acontecendo no seu interior. Não mostra as drogas que muitos deles usam, não mostram as enfermidades que eles têm, os problemas de saúde que eles têm, não informam a vida infeliz de casamento, enfim, é um inferno. A mídia só mostra o que é aquilo que faz o povo, né, ficar satisfeito. A mídia quer mostrar o que o povo gosta e não o que o povo quer. E aí, obviamente, quem é cristão e não tem essa visão, então fica com inveja dos incrédulos. Mas está que eles estão gemendo. E é exatamente isso que está acontecendo, que o profeta fala. E Deus, então, dá a resposta, dizendo: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Aí Deus fala: eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Então, Deus dá resposta para essas pessoas que ficam lamentando dentro da casa de Deus. Que, diga-se de passagem, são pessoas que lamentam porque, no fundo, elas não correspondem à fé, elas não correspondem àquilo que Deus espera de cada um de nós. Essa é a realidade. Você sabe que nós vamos falar mais a respeito disso na semana que vem. Mas você sabe que muitas pessoas, elas se justificam, se auto-justificam, quando na realidade elas estão no erro, porque falta sinceridade, falta temor. Quantos crentes você conhece
que são caídos, que quando estão no meio dos incrédulos, parecem ser quentes. E quando estão no meio dos verdadeiros, dos que estão quentes, eles são frios. E ficam dizendo, ô glória, não é verdade? Eles só falam, ô glória, mas eles não são a glória de Deus. Não é verdade também? Essa é que é a verdade, minha amiga. Porque há muitos que invocam a Deus. Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós curamos enfermos no teu nome, nós fizemos milagres em teu nome. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. É assim que vai acontecer. Porque muitos usam o nome de Jesus, usam a palavra de Jesus, mas vivem outra coisa que não aquilo que dizem crer. Odeiam fulano, odeiam Beltrano, falam mal de Cicrano, etc. São fofoqueiros. Às vezes a pessoa não rouba, não mata, não adultera, mas é fofoqueira. É uma pessoa que fala mal, que desdém, que despreza as outras pessoas, trata bem os que têm dinheiro e os que não têm, despreza. Essa é a realidade. Então Deus vê tudo isso, ele pesa. Às vezes a pessoa diz que é crente, mas no fundo ela é pior do que o incrédulo, do que o ímpio. Essa é a realidade. Eu vou fazer agora a oração e na semana que vem nós vamos dar continuidade a esse texto, tá bom? Vamos nos preparar nesse momento em nome do Senhor Jesus. Aproxime do seu televisor, ou do seu computador, ou do seu rádio receptor e vamos então falar com Deus. Meu Pai querido e amado, como nós podemos buscar os nossos direitos se vivemos nos erros, nas injustiças, no pecado? Como nós podemos requerer de Ti o cumprimento da Tua palavra se nós não atendemos aquilo que o Senhor nos pede? O Senhor disse, eu honro os que me honram, e os que me desprezam serão desmerecidos. Quer dizer, ou é ou não é. Se nós honramos a Ti, se nós o consideramos como primeiro em nossas vidas, meu Senhor, então a resposta da Tua parte, e ela vem de imediato. Tem que haver essa diferença. Tem que haver essa diferença. Mas se não há respostas, é porque tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa bloqueando a Tua ação em nossas vidas. Então, meu Senhor, nesse momento, as pessoas que oram comigo, que estão nessa fé, que se aproximam do seu televisor, do computador ou do rádio receptor, então que através desse elemento venha passar a virtude do Teu Espírito para elas. Haja salvação, haja libertação, haja transformação, haja respeito, temor, haja uma consideração para contigo, meu Senhor. E em resposta, vem aquilo que o Senhor tem prometido na Tua palavra, porque o Senhor disse, outra vez vereis a diferença entre o que me serve e o perverso, que não me serve. Meu Pai amado e querido, eu te peço, desperte a fé do Teu povo, desperte a consciência das pessoas, porque a fé em Ti não é uma questão de religiosidade, de opção, mas a fé em Ti é uma questão de vida ou morte, salvação ou perdição eterna.
Então eu peço, meu Deus, faça despertar essa criatura, despertar o nosso país, despertar as pessoas que estão ouvindo a tua palavra, seja através da internet, na igreja, ou da televisão, ou do rádio, enfim, na literatura, tudo que nós colocamos, ó Deus, à disposição do teu povo, venha fazer a diferença, meu Pai, venha transformar a vida das pessoas ao ponto delas serem a própria diferença, para que o mundo possa te conhecer através delas. Ó meu Pai, eu peço, levante um povo, um exército que venha exalar o teu perfume, que venha mostrar a tua grandeza, para que outras pessoas possam também ter a mesma oportunidade de te conhecer e saber que só o Senhor é Deus. Essa pessoa que me ouve, receba agora o teu Espírito, meu Pai. Se ela está atendendo às tuas condições, então que ela também seja cheia do teu Espírito a partir de agora e haja uma diferença na vida dela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos os que creem digam amém e graças a Deus. Que meu Pai me deu sombras vespertinas, cobrem já os céus. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Aqui, minha amiga, meu amigo, nós vamos ficando por aqui com essa bela faixa musical e voltaremos na segunda-feira, neste mesmo horário, às 10 horas da noite, aliás, às 11 horas da noite. 10 horas é o Bispo Sérgio, de 10 às 11. Às 11 horas nós estaremos aqui de volta com você. Deus abençoe e até lá, em nome do Senhor Jesus. Ah, não se esqueça, quando você for apresentar o seu dízimo e oferta neste domingo, pense naquilo que eu falei. Olhe como se fosse a sua própria vida, aquilo que vai estar nas suas mãos e ser colocado no altar. Deus abençoe. O consolo